Vamos comentar aí as questões de administrativo do nosso queridíssimo exame número 37, tá? Claro, focando primeira fase, tá? Nós teremos também um trabalho, e nós temos aqui no canal, né, que eu tô falando isso agora, mas assim que a gente começar a disponibilizar, nós passaremos a ter. Então eu já vou falar assim, nós temos e teremos também vídeos de segunda fase, tanto de constitucional quanto de administrativo. A gente vai ter bastante coisa aí para poder te ajudar a ter uma preparação de qualidade, tá? Então nós vamos trabalhar as questõezinhas, vamos embora. Primeira questão, Matheus e Geraldo foram presos em decorrência de uma sentença penal com trânsito em julgado pelo crime de latrocínio. Ambos ficaram inicialmente na mesma cela prisional, em condições absolutamente precárias e insalubres. Ele não colocou isso aqui à toa. A FGV, ela tem uma mania de botar umas marcações na questão. Ela não colocou isso aqui à toa, né? Sendo certo que Geraldo evadiu-se da cadeia. Tá, beleza. Então o Matheus e o Geraldo foram presos, Geraldo fugiu. Depois a gente vê o que aconteceu com o Matheus, né? 6 meses após a fuga, o Geraldo praticou um novo latrocínio que levou Tânia a óbito. Então, o Geraldo, além de conseguir fugir, continuou sendo o vagabundo que ele já era, não à toa ele foi preso. Matheus, que ficou muito deprimido pelas condições degradantes do cárcere, o cara comete latrocínio e fica triste, mas beleza. Cometeu suicídio, cortando seus pulsos com uma faca adquirida irregularmente de Rodrigo, que é agente penitenciário. Fato que poderia ter sido evitado, portanto, se o Estado tivesse adotado precauções mínimas. Então o Matheus morreu, né? Faz parte da vida. Diante das circunstâncias narradas, assinale a afirmativa correta. É muito comum a gente falar isso recente, digamos assim, porque nos últimos 4 ou 5 anos, várias jurisprudências do STJ, tá? Porque é o STJ que lida muito com essas questões de direito público, responsabilidade civil, que é o que a gente vai falar aqui. Várias situações prisionais têm aparecido. Então a gente tem alguns clássicos, como a questão ali do TJ do Rio Grande do Sul, né, trazendo aquela decisão sobre o estado inconstitucional de coisas, do sistema prisional do Estado, e que isso chegou até o STJ reconheceu essa situação. E nós temos também a questão de suicídio de preso, que pode cair no colo do Estado como responsabilidade, sim. Nós temos a questão da saída do preso ali, aquela saidinha temporária que ele tem direito, que também pode gerar. Isso tudo serviu como base para essa questão. Então a gente precisa lembrar de algumas regras. Primeiro, existe uma teoria da responsabilidade civil, que é conhecida do Estado, no caso, né, pública, que é a tal da teoria do risco criado ou teoria do risco suscitado. Essa teoria, que não é uma terminologia tão comum, tá? Eu não sei por que a galera não usa tanto. Eu vejo o STF às vezes falando isso. Essa teoria, que eu acho o nome bem interessante, é uma teoria que determina que, a partir do momento que o Estado detém a custódia de uma pessoa ou de um bem, ele precisa cuidar dessa pessoa ou desse bem de forma a não sofrer nenhum prejuízo na sua integridade. Perfeito? Então a grande jogada é que quando você tem um presídio construído e você coloca presos ali, o Estado, ao colocar esses presos lá, ele pode criar uma situação que pode resultar em dano. Ao soltar um preso temporariamente, pode criar uma situação que pode gerar dano. E por aí vai. Então, vamos apontar quais são os principais detalhes. Primeiro, a questão da saída do preso. Claro que na questão o cara fugiu, é um pouquinho diferente. Mas a ideia serve, tá? Se o preso, o detento, ele ganha direito, né, à saidinha temporária para qualquer motivo e na saída ele comete um crime, você responsabiliza o Estado, sim, porque o Estado tinha custódia dele, ele estava preso, não poderia cometer crime. Aí, de repente, o Estado olhou e falou, você merece dar um rolê, vai dar um rolezinho, vai dar uma saidinha. Aí chega, ele sai e comete outro crime. O Estado devia saber que ele não estava ainda preparado para se tornar novamente parte da sociedade comum, já que é um animal e deveria estar preso pelo resto da vida. Falou Dalmo, o violento. Né? Mas tirando esse lado, né, que eu tô brincando, claro, não brincando que tem que ser preso, mas estou brincando com a violência, que não precisa ser assim. Eu quero que você entenda o seguinte. O Estado ele deveria ter se preocupado em saber se aquela pessoa estava realmente qualificada, digamos assim, para estar lá. Então sim, o Estado é responsável. A mesma coisa vale para a fuga. Se o cara fugiu do presídio, o Estado foi negligente, ele foi omisso na sua obrigação de segurança e manutenção daquela pessoa ali. A questão é que você precisa ter uma coisa chamada nexo de causalidade quando você trata de responsabilidade civil, pelo amor de Deus. O cara fugiu, cometeu um crime na sequência, você tem a conduta, o dano, a conduta que seria ali a omissão do Estado, né, na manutenção do preso, o dano, que é a morte ou o cometimento de um novo crime contra alguém, e o nexo de causalidade.
Se ele não tivesse fugido, ele teria, né? Só que a questão é que esse lapso temporal tem que ser considerado. E se você notar, a questão, o enunciado faz questão, fico feio, né? Questão faz questão, de falar 6 meses após a fuga. Desculpa. Não tem como você querer reconhecer nexo de causalidade num troço que aconteceu 6 meses depois da fuga. Entre a fuga e o latrocínio, muita merda aconteceu, muita coisa boa aconteceu. Então não dá para você responsabilizar o Estado quando o lapso temporal entre a eventual fuga ou até a saída temporária gera um novo crime. Mesmo que fosse, olha, direito de saidinha, o cara não voltou. Passou 1 ano e meio e ele cometeu o crime. Você vai responsabilizar o Estado? Não. Há uma quebra no nexo de causalidade, isso é óbvio, tá? Então, esse primeiro caso do Matheus, você não tem como responsabilizar o Estado. Por quê? Porque o período entre a fuga e o novo latrocínio é absurdamente grande. Já no caso de Matheus, né? Não, é Geraldo, desculpa. No caso de Geraldo. Pra mim tanto faz também, né? 2 vagabundos mesmo. Não o Matheus e o Geraldo, você que tá assistindo a aula, mas da questão, tá? O caso do Matheus, o Matheus entra no outro estado. O Matheus entra na história do seguinte: o que o suicídio do preso, o STJ, nos fala? O Estado deveria ter percebido a questão psicológica, inclusive. Então, se ele chegou a cometer suicídio, alguma coisa atingiu ele, abalou ele de forma a precisar dessa necessidade, dessa ação. Então, o Estado deveria sim acompanhar. Só que aqui tem um detalhe. Há uma exigência de se identificar se o Estado poderia ter feito alguma coisa para evitar ou não. Então também não quer dizer que, então tudo que acontece com o preso é responsabilidade do Estado. Não. Imagina uma rebelião em que os agentes penitenciários são todos colocados em condição de impossibilidade de ação. Obviamente eu não posso responsabilizar o Estado, já que não dava para fazer nada. Inclusive a FGV, sempre que faz questão disso, ela coloca lá, ficou comprovado, restou comprovado que não dava para fazer nada. Nesse caso, você afasta a responsabilidade do Estado. Aqui não. Entenda o seguinte, não só o cara cometeu suicídio porque ficou deprimido, tadinho, pelas condições do cárcere, era só não cometer crime para viver ali, mas beleza? Mas a grande jogada é a seguinte, ele cometeu o suicídio por conta de circunstâncias alheias que levaram ele a pensar... E para piorar, ele usou uma faca adquirida do agente penitenciário. Então não tem nem como dizer que o Estado poderia ter evitado. Pelo contrário, o Estado incentivou o suicídio do cara. Nesse caso, obviamente, no caso de Matheus, a gente tem que responsabilizar o Estado. Então, basicamente, é olhar isso. Quando a FGV cria questões com situações assim, ela pede para você analisar. Então, diante da circunstância, assinale a afirmativa correta. O Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte de Tânia? Nunca. A morte de Tânia é aquela história que a gente falou. Passou 6 meses, não dá para responsabilizar o Estado. Ambas as mortes seriam passíveis? Não, não seriam. A gente viu que uma é passível de responsabilidade e outra não. Eu nem vou continuar lendo. Nenhum dos óbitos responsabiliza o Estado. Também não. A gente viu que um sim e outro não. Então sobrou a letra D. O Estado poderia ser civilmente responsabilizado pela morte de Matheus, pois tinha o dever de proteger a incolumidade física de pessoa sob sua custódia, mas não pelo óbito de Tânia, na medida que não há nexo de causalidade entre fuga e o evento danoso. Questão perfeita. Lembrando que essa questão, inclusive, da integridade física do preso está na própria Constituição Federal. Então, por mais que você pense assim, mas Dalmo, ele tem que ficar mesmo em condições reprováveis de vida, porque o que ele fez está na Constituição, a garantia de integridade física e moral para os presos. Tá? Então a gente tem que respeitar a nossa Constituição Federal. Beleza? Essa aqui é uma questão que você não pode ficar colocando os seus sentimentos. Eu coloco porque eu estou brincando com a questão para a gente poder analisar, mas você não vai decidir a resposta pelo que você acha certo ou errado. É pelo que funciona de verdade. Após inúmeras tentativas de obter transparência e sanar constantes problemas na prestação de um determinado serviço público federal junto a uma concessionária, que é uma pessoa jurídica de direito privado que ganhou uma licitação para ganhar a concessão do serviço, Felipe decidiu apresentar uma manifestação perante a ouvidoria da administração pública para informar e buscar solução para recorrentes vícios que comprometem a realização adequada da atividade, o que considera violar princípios de regularidade, continuidade e efetividade, que são princípios que a gente sabe, né, que regulam o serviço público, que a gente encontra lá na Lei 8987 de 95, né, a Lei de Concessão e Permissão de Serviços. Sobre a hipótese narrada, considerando o direito dos usuários de serviços públicos, assinale a afirmativa correta. Só para constar, a FGV tem essa mania de cobrar algumas leis que parecem menores, digamos assim. Então, lei anticorrupção, lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados pessoais.
que são leis menores, convenhamos. Né? O direito o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, né? Ou Lei de Defesa. Por que eu falo que são leis menores? Porque, cara, lei grande é improbidade, processo administrativo federal, licitação, estatuto dos servidores públicos. Isso é coisa rock and roll. E nós temos as leis parabólicas ali. As leis que ficam ali no entorno. Não deixa de ser. Então, a FGV gosta dessas leizinhas menores, tá? E ela, não sei porquê, mas ela gosta de cobrar direito de usuário de serviço, tá? Não é que você precisa estudar essa lei com afinco, mas conhecer pelo menos o básico. Agora, mesmo sem conhecer as leis menores, se você entende como funciona o direito administrativo, você consegue resolver. Quer ver? Letra A. A administração não pode exigir a apresentação de motivos determinantes da manifestação de Felipe perante a ouvidoria. Já vou marcar logo. Porque, veja, isso aqui a gente já sabe, cara. Quando você vai fazer uma solicitação junto ao Estado, e isso você encontra em qualquer legislação que coloque o Estado como um prestador de serviço ou de informação para o usuário ou para o interessado. Isso você encontra na lei, você encontra num monte de dispositivo legal. Quando você vai até a administração fazer uma solicitação, existem duas regras tradicionais que você não pode esquecer. A administração não pode exigir o motivo do teu pedido. Lembrando que quando eu falo em motivo determinante, é a motivação por trás da sua ação. Tá? Não é o motivo do elemento do ato administrativo, eu estou falando de motivação. Teoria dos motivos determinantes. Tá? Então eu não posso exigir de você o motivo determinante daquilo. Por que você está pedindo isso? Não, porque eu quero resolver um problema da minha vida. Dane-se sua vida. Não é assim que funciona. Segunda regra. A administração ela pode impor certos requisitos para você poder utilizar esses serviços. Então ela vai criar um formulário, ela vai criar requisitos mínimos. Por exemplo, identificação do solicitante. Demonstração de que realmente aquele direito existe. Então algumas provas, mesmo que mínimas. O que o Estado não pode fazer é estabelecer requisitos desnecessários, que é o que a lei chama de requisitos que inviabilizam a solicitação. Então, eu vou dar um exemplo bem trouxa, tá? Imagina que para você abrir uma ouvidoria, para você apresentar uma reclamação contra o serviço público prestado de baixa qualidade, a administração exige que você compareça com uma foto autografada do Romário. Pode aparecer? Pode, porque o cara pode criar o requisito que ele quiser. Mas não é um requisito, primeiro, desnecessário. Segundo, imbecil, apesar do Romário ser um gênio. E terceiro, no futebol. E terceiro, não é um requisito que torna inviável. Não é todo mundo que vai ter uma foto autografada do Romário, pelo amor de Deus. Né? A menos que você vá no Mercado Livre e saia comprando só para poder entrar com uma reclamação contra o serviço público. Então essas duas regras são tradicionais, tá? Letra A tá na cara. Vamos olhar as outras, né? Felipe não pode provocar a via administrativa por meio de manifestação, considerando que o serviço público é uma atividade econômica submetida à livre iniciativa. Nada a ver, né? O serviço público está no artigo 175 da Constituição e é uma atuação comum do Estado, submetido ao direito público e também às regras de direito privado por uma questão de atuação. O que a gente sabe que é uma atividade econômica é o artigo 173. A gente estuda isso em organização da administração pública, ou presta serviço público ou explora atividade econômica, nunca os dois ao mesmo tempo. Então essa atividade econômica não pode andar junto com o serviço público na lógica não, tá? A manifestação de Felipe é inócua, ou seja, insuficiente para produzir efeitos, na medida que a administração não pode exigir da concessionária respeito a princípios. Só faltava essa, né? Não, olha só, você assinou um contrato comigo com base na Lei 8987, mas você não precisa atender aos requisitos da lei. Vai dormir, né? A administração deve recusar o recebimento da manifestação de Felipe, caso sua identificação não atenda à exigência determinada pelo órgão. Olha, até aqui tá certo, tá? Até aqui sim. É aquela história que eu não posso ter uma negativa imotivada, a recusa imotivada, mas se eu mostrar que não atendeu a exigência, beleza, só que olha o final, mesmo que essas possam vir a inviabilizar sua manifestação. Se a exigência inviabiliza, então não tem lógica a gente aceitar essa exigência. Então o erro da D está no finalzinho. Aliás, você precisa lembrar da do princípio do formalismo necessário que você estuda na Lei 9784. Tá? Galera, vocês que vão fazer exame da ordem, vocês precisam pensar desse jeito. Não é porque a questão é de usuário do serviço público que você não pode implementar regras da 9784, que você não pode implementar regras da 8429, improbidade. Sabe? A gente tem às vezes uma mania
de achar que a resposta vai estar só naquela lei. E o direito administrativo, mais do que qualquer outro, ele é integrado pra caramba, até porque a gente não tem um código próprio. A gente tem um monte de lei. Então é claro que sim, eu tenho que pensar desse jeito. O formalismo necessário. Eu só posso exigir aquilo que é essencial. É o que explica a impossibilidade de requisitos que meramente inviabilizam acesso ao direito, tá? Então, letra A, o nosso gabarito. O Estado Delta, com o fim de combater uma grave crise no sistema carcerário, realizou estudos pertinentes para contratar uma concessão administrativa. Mais uma questão de serviço público. De modo a delegar serviços de determinado presídio, abarcando atividades de limpeza, manutenção predial, inclusive reforma e também alimentação e vestuário para o detento, sem que haja, portanto, a possibilidade de cobrança de tarifa dos usuários, que são os detentos. Galera, isso aqui é sensacional. Eu falo isso bastante e vou repetir quantos vídeos for necessário. A FGV, ela sabe que ela precisa deixar uma questão muito bem montada. Então, eu chamo de marcadores. Esses marcadores que a FGV usa, eles são essenciais para você resolver a questão. Quando ele fala que não há cobrança, quais são os 3 tipos de concessão que a gente conhece? A concessão comum, que tem 2 derivações, né, que pode ser simples ou pode ser preciso de obra, mas não importa, ela sendo uma concessão comum, a tradicional, ordinária, chame como quiser, o concessionário ele é remunerado através de cobrança de tarifa do usuário. Como aqui disse que não há cobrança de tarifa, não tem como ser uma concessão comum. Quais são os outros 2 métodos? Concessão especial, administrativa, e concessão especial patrocinada. Ambos, né, concessão especial, PPP, parceria público-privada. Só que apesar de ser que nem é comum, né, que é um nome com duas derivações, aqui são 2 coisas diferentes, porque o sistema muda. Na concessão administrativa, o concessionário é remunerado diretamente pelo próprio poder concedente, porque ele é o usuário do serviço. Então, não é o usuário que paga, é o poder concedente que fez a licitação, que contratou a empresa, que vai pagar. Por isso que o nome é concessão administrativa. A própria administração pública é a usuária do serviço. E no caso da concessão patrocinada, uma parte é paga pelo usuário, outra parte é patrocinada pela administração pública. Então, se ele não vai ter cobrança, não pode ser concessão comum, muito menos uma concessão patrocinada. Só pode ser concessão administrativa, tá? E aí, das 2, uma. Ou a questão ela vai nessa direção, se é patrocinada ou administrativa, ou ela vai na direção de ser uma PPP. E não tem muito para onde ir. Letra A. O Estado Delta, para a finalidade almejada, deveria fazer uso de concessão patrocinão. A gente viu que se for usar a concessão especial, tem que ser administrativa, então já está errado. O contrato pode ter, no máximo, prazo de validade de 2 anos. Olha, como eu estou falando de PPP, olha como é que a questão é boa, né? Você precisa identificar que é uma PPP primeiro para poder depois resolver. Se você fica memorizando lei igual um trouxa e não consegue identificar que aqui estamos diante de uma concessão especial, o teu estudo está muito mal feito. E a FGV sabe que muita gente estuda errado. Então é por isso que ela cria essas questões mais inteligentes. Primeiro você vê que é uma PPP, depois você resolve. A gente sabe que a PPP ela tem 2 regras, mínimo de 5 anos e máximo de 35 anos de duração do contrato. Máximo de 2 não existe. O objeto do contrato poderia abarcar também principal atividade atinente ao serviço de segurança pública. Cara, se eu não me engano é o artigo 144 da Constituição, né? Eu não sei se começa no 142, eu não lembro, é muito artigo para lembrar. Mas eu sei que o 144 ele vai estabelecer bastante regra de segurança pública. Meu Deus do céu! Como é que eu vou falar que eu posso, através de uma delegação, transferir um serviço que a gente sabe que é exclusivo do Estado? A segurança pública não é delegável. Então não tem lógica nenhuma que poderia abarcar a atividade de segurança pública. Já pensou? Você contrata a empresa coloca inclusive agente penitenciário, né, ou policial penal. O objeto do contrato é possível, pois não abarca apenas fornecimento de mão de obra perfeito. Inclusive, é uma das regras de PPP. A PPP ela nunca pode ser usada quando o contrato visa apenas mão de obra. Tá? Então, até por eliminação, a gente já achou a letra D, mas a justificativa está entregue. Questão boa, inteligente, bem legal. Né? Não é difícil, mas é bem feita. Fernanda foi aprovada em primeiro lugar no concurso público para o cargo de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado Alfa. Cara, parabéns, Fernanda. Se você está assistindo essa aula, muito bom. Ao ser convocada para investidura no cargo, ou seja, para tomar posse, toda vez que aparece investidura eu já assino posse, porque deve ter coisa aí, né?
O Departamento de RH da Secretaria solicitou a Fernanda, entre outros documentos, a cópia da sua última declaração de imposto de renda de qualquer natureza apresentada à Secretaria. Perfeito! A gente sabe, né, que quando você vai tomar posse no cargo, pela Lei 8.112, qualquer estatuto do mundo, tem vários documentos para entregar, inclusive documentos ligados à sua realidade financeira, digamos assim. E se você pegar a Lei 8.429, né, a Lei de Improbidade, nós temos ali a declaração de bens bem explícito, que é um procedimento essencial para posse no cargo público, posse e, consequentemente, o exercício do cargo, né? Aí a gente tem que lembrar isso aqui também. Você primeiro é nomeado e ela foi convocada para investidura. Convocada, nomeação. Investidura, posse. Tomou posse, vai trabalhar, né? Então, basicamente, a questão ela vai onde a gente já sabe. Na hora da posse, além de vários requisitos e documentos, eu preciso também apresentar declaração de imposto de renda, que inclusive todo ano eu tenho que atualizar. Que é uma forma que o Estado tem de monitorar, né, a minha evolução patrimonial e ver se por acaso eu não estou tendo uma evolução meio desgarrada da minha realidade como servidor ou servidora, né? Com receio de ser violada a sua privacidade e informações resguardadas pelo sigilo fiscal, Fernanda procurou você como advogado ou advogada indagando sobre a obrigatoriedade de entrega. Cara, se a Fernanda foi aprovada em primeiro lugar e não sabe isso aqui, ou ela deu sorte, a questão não cobrou, nada de improbidade pelo menos em relação a isso, ou ela estudou, deu sorte de estudar só o que caiu, né? Desculpem, Fernanda, passar em primeiro lugar e não saber isso aqui, meu Deus. Brincadeiras à parte. Com base na atual redação da lei de improbidade. Obrigado, FGV. Porque eu falo isso, o pessoal fica me enchendo o saco. Não existe nova lei de improbidade, existe nova lei de licitação. A lei de improbidade continua sendo 8429, só mudou o texto. Tá? Obrigado, FGV. Assinale a opção que apresenta o seu esclarecimento. Ó, já sabemos, sim, ela tem que apresentar, por mais que ela seja conspiracionista, meu Deus do céu, ou que ela seja neurótica, paranoica, ela tem que entregar sim, porque está na lei. Após o exercício do cargo, ficam condicionados à apresentação da citada declaração de imposto sobre a renda, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Copiaram a lei, né? Mas beleza. Vamos ver o resto. A nomeação e a posse não ficam condicionados. Primeiro, a nomeação não fica mesmo, não. Nomeação não fica. A posse que fica. Mas mesmo assim está errado, porque ele falou nomeação e posse. Então, errado. Nomeação, posse e exercício condicionados. Não. A posse e o exercício, sim, a posse diretamente condicionada e o exercício indiretamente condicionado. Agora, a nomeação, nada a ver. Nomeação é um ato de convocação, pô. Nomeação, posse e exercício, não parei. Ah, dane-se. Bem que a FGV podia ter colocado posse e exercício não ficam condicionados, só para dificultar um pouco, mas você vê que só por ter nomeação nas três aqui já está errado. Questão legal, tá? Não vou falar mal, não. Uma questão fácil também. A União pretende realizar uma obra de grande vulto com serviços de engenharia mediante uma licitação na modalidade concorrência e no regime de contratação semi-integrada, na forma da Lei 14.133, em relação à qual será necessária a realização de desapropriação. Olha, essa questão é boa. Essa questão está prometendo. Está falando de obra de grande vulto, que eu preciso saber pela lei o que significa, né? Que seria acima de 200 milhões de reais, na verdade não é 200, que já teve o decreto alterando, 200 e não sei quantos milhões, porque é um monte de número. E eu não vou falar também agora, porque se você assistir esse vídeo daqui a 1, 2 anos, ele ainda vai estar atual, claro, porque senão não estaria aqui no canal. Mas algum decreto já foi editado mudando valores, então é só você pegar na lei ali, na parte de conceitos, né? Que, se eu não me engano, é o artigo 6º da lei, que traz... nos termos dessa lei, entende-se, né, conceitua-se como, você procura grande vulto econômico, você vai ver o que é. Ela fala sobre a modalidade de concorrência, ela fala sobre contratação semi-integrada e ela fala de desapropriação, numa questão só. Gostei. Mas vamos ver o que ela quer, né? Para tanto, fez publicar um edital que previu a responsabilidade do contratado pela realização da desapropriação, estabelecendo o responsável por cada fase do procedimento expropriatório e estimativa do valor da respectiva indenização a ser paga pelo contratado. Além disso, o instrumento convocatório previu a distribuição objetiva de risco entre as partes, incluído o risco pela diferença entre custo, desapropriação e estimativa do valor a ser pago, eventual dano, prejuízo ocasionado por atraso na disponibilização de bens expropriados.
A sociedade XPTO está muito interessada em participar da licitação, mas tem fundadas dúvidas acerca da validade das cláusulas editalícias relacionadas à desapropriação, razão pela qual consulta a sua assessoria jurídica a respeito do tema. Ó, questão muito boa. Vamos devagar. Primeiro que essa questão aqui, ela tem uma característica que eu gosto, vou ser sincero. Quando eu dou aula de desapropriação, muito aluno meu, muita aluna minha vem falar comigo assim, pô, Dalmo, tinha necessidade mesmo de aprofundar tanto? Porque eu sou muito chato com OAB. Por exemplo, na aula de desapropriação, eu explico todo o procedimento de desapropriação. Tanto a desapropriação tradicional quanto a desapropriação sanção, eu explico tudo, eu falo de cálculo de correção lá pra frente, eu falo de emissão provisória na posse, eu falo de tudo isso. Eu me preocupo muito com a qualidade do meu trabalho porque é a minha qualidade de trabalho que vai levar você a mudar de vida ou não. Claro que junto com outros professores, porque a OAB não é só administrativo, mas eu tenho que fazer minha parte. Então, se você assiste aula comigo, se você fez um presencial alguma vez, se você assistiu online, se você conhece meu trabalho, você sabe que nessa parte aqui eu chuto o balde. E muito. E é essencial para essa questão. Por quê? Primeiro, desapropriação. Como é que funciona? Nós temos duas etapas da desapropriação. A primeira fase, que é a fase de decretação da desapropriação, é o momento que a gente tem a edição de um decreto expropriatório que determina o início do processo. E tem vários efeitos, né? Tem o efeito de fixação do estado da propriedade, tem o efeito de possibilidade de acesso à propriedade, né? Então, que até a lei chama de direito de penetração na propriedade. Essa parte não é importante os efeitos, mas é importante você saber que esse decreto expropriatório, obviamente, só pode ser editado por quem pode editar um decreto, ou seja, quem tem poder normativo, ou seja, União, Estados, DF e municípios. Porém, a segunda etapa, que é a fase da execução, da promoção da desapropriação, ela pode ser delegada no instrumento editalício, na convocação da licitação e no ato de decretação da expropriação. E eu posso delegar para quem? Para o concessionário, que é a pessoa que vai ganhar, para poder explorar e vai ter que desapropriar, ou para, sei lá, para a pessoa jurídica que vai atuar, e também para algumas pessoas que a própria lei estabelece. A gente tem algumas agências reguladoras, tipo a Anatel, né, se eu não me engano a ANTT também. A gente tem algumas agências que a própria legislação dá o direito de execução de desapropriação. Então, essa primeira parte aqui, ó, o edital prevê responsabilidade do contratado por realizar a desapropriação, está perfeito. Realizar a desapropriação é executar, não é iniciar o processo ou determinar a desapropriação. Não, isso só a administração pública pode, tá? E dizendo que a indenização vai ser paga pelo contratado. Perfeito, a gente pode jogar isso na rabeta dele, assim como a gente pode dizer que o Estado vai assumir a indenização. Tranquilo. Além disso, o instrumento previu distribuição objetiva de risco. Claro, tem que ter. Qualquer contrato que você tenha uma execução paralela, você precisa ter matriz de risco, distribuição de risco, compartilhamento, solidário, subsidiário, minha avó. Incluído o risco pela diferença, claro, que você estima uma coisa, mas o pagamento é maior, depende de eventual, sei lá, teve uma benfeitoria que precisa ser paga. E também danos, né, que podem acontecer pelo atraso. Cara, tá bonito. Não tem nada de errado aqui nesse contrato, tá? Acerca dessa situação, assinar a afirmativa correta. O edital em questão não poderia prever o contratado promovendo nenhuma das fases. Poderia. Tanto que ele fez e está certo. Quanto às fases do procedimento expropriatório, poderia ser conferido ao contratado até mesmo a possibilidade de editar o decreto. Não, aqui só a administração pública pode. Aqui só PJ de direito público com poder regulamentar ou normativo, né, para não confundir, regulamentar é muito específico, com poder normativo pode. A cláusula que estabelece que o contratado será responsável pelo pagamento da indenização é nula. Mentira. Pode ser um ou pode ser pelo outro. Ou o contratante ou o contratado podem assumir sua obrigação. Então ficou a letra D de gabarito. A repartição objetiva de risco deve ser respeitada, ainda que ocorra o atraso na conclusão da desapropriação por fato imprevisível. Olha só, mais um acréscimo, que é o estudo de contrato administrativo. Especificamente, quando você está estudando ali o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Óbvio, se a gente tem um fato imprevisível, eu preciso rever o contrato. Isso não quer dizer que o contrato está desfeito. A grande marca de um contrato administrativo é o equilíbrio de responsabilidade. Assim como todo contrato, convenhamos, né? Se por algum motivo, seja ele previsível ou não, tá?
aquele relacionamento tá se quebrando, a gente precisa rever. Não à toa a gente tem correção monetária, a gente tem algumas previsões que são o quê? São reequilíbrios previsíveis. Agora, quando tem imprevisibilidade, eu também preciso considerar a necessidade de reequilíbrio contratual. Cara, questãozinha muito boa mesmo, altíssimo nível. Adorei essa daí. E por último, né, já que esse aqui foi o último concurso que a gente teve, o último exame que a gente teve 6 questões, né? Porque já no próximo roubaram uma questão nossa para enfiar aquelas 3 disciplinas novas que não servem para nada, tô brincando. Um abraço pro previdenciário, pro eleitoral e pro financeiro que estragaram o meu trabalho em uma questão. O conteúdo já era grande para 6, agora é enorme para 5, né? Vai fazer o quê, né? Com o intuito de tomar providência em relação a determinada política pública no âmbito da administração federal, foi determinado que os ministérios Alfa, Beta e Gama promovessem uma decisão coordenada diante de justificável relevância da matéria. Ótimo, né? A gente sabe o quanto que a FGV gosta de inovações. E a 9784 ela foi alterada para criar esse novo sistema de decisão coordenada. Se você estudou corretamente, você sabe exatamente quais são as características, quando pode, quando não pode, dessa decisão. Vamos olhar a questão aqui, porque não dá para falar tudo, né? A Associação W, que atua na área de interesse coletivo, almeja habilitar-se como ouvinte do processo decisório. Pode. Se você tem interesse direto, indireto, legítimo ou ilegítimo, não, tô brincando, direito na causa, você pode se habilitar como ouvinte. Inclusive, ele fala, né, bem como ter direito de voz. Pode ter direito de voz. Você solicita, se o direito for aceito, aceitou. Até porque a lei fala que é irrecorrível, né, a decisão que concede direito de voz. Tá? Então, concedeu, mas o Ministério Beta não quer, dane-se. Durante a reunião designada para a próxima quarta-feira. Tá. Diante dessa situação hipotética e de norma relativa à decisão coordenada na Lei 9784, né, a afirmativa correta. A Associação W não pode habilitar-se. Pode. Talvez se ele falasse aqui, não pode habilitar-se, exceto na qualidade de ouvinte, aí até estaria certa, né? Mas como ele fala ainda que na qualidade de ouvinte, o erro grande está aqui. Está errado, não pode se habilitar. Se ele falasse não pode se habilitar de forma nenhuma, também estaria errado. Mas aqui, se ele colocasse aqui exceto na, né? Mas não, está errado também. A participação dos ministérios Alfa, Beta e Gama na decisão em questão independe de intimação. Lógico, eles têm que saber que vai ter uma decisão coordenada mediante, sei lá, sinal de fumaça, mensagem espiritual. Porra, é óbvio que tem que ter intimação. A própria 9784 exige intimação para atos, decisórios principalmente, né? O eventual dissenso do Ministério Alfa quanto à solução do objeto da decisão não precisa ser manifestado. Precisa. Isso aqui é uma característica muito legal da decisão. Se você não gostou da decisão, ou se você não concorda com a decisão que está sendo proposta, você tem que se manifestar na hora, solicitar o registro na ata que você esteve contra aquela decisão e propor uma solução. Isso aqui eu brinco muito com meus alunos o seguinte, minhas alunas também, óbvio, né? Isso aqui não é rede social. Eu não gostei da decisão, sou contra. Derruba o microfone. Não é isso. Para você poder se opor a uma decisão proposta na decisão, você precisa apresentar uma solução, propor uma solução. Quer se opor, propõe alguma coisa. Você não pode simplesmente fazer uma rede social e ficar reclamando da vida. Você tem que reclamar e propor uma alternativa àquela solução proposta. Se você quer discordar, mas não tem uma alternativa, cala a sua boca. É basicamente isso que a lei fala na decisão coordenada. Tá? Então ficou a letra D. A decisão prolatada por autoridade competente que defira a participação da Associação W na reunião com direito à voz é irrecorrível. Perfeito. Né? Quem não gostou, não gostou. O problema não é meu. Tamo junto. Até a próxima oportunidade.